palavra de Deus. Nós vamos orar pelo pastor Bruno nesse momento, para que o Senhor, de uma forma toda especial, através do Espírito Santo, conduza-os nessa mensagem desta noite. Amém? Oremos. Querido Deus, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de receber mais uma vez o teu servo. Tenho certeza que o Senhor tem o preparado para esses momentos de transmissão da palavra de Deus. Que esta palavra alcance o coração da tua igreja. E como eu disse antes, saiamos aqui diferentes, transformados, porque isso, a palavra de Deus, é rica nesse mistério. Abençoe o teu servo, usa tremendamente, no nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, varão. Amém, Deus abençoe. Até esqueci de falar que nessas idas e vindas, né, eu tenho sido quase um contrabandista de café. Tem alguns irmãos aqui na igreja que são cafezeiros, né? E aí a gente vai lá perto do sul de Minas, pega a encomenda deles, faz o delivery de avião. Então, se você é um cafezeiro e quiser experimentar um café assim, mas tem que ter o moedor, né? É só falar com a gente que numa vinda dessa a gente traz para você também. Engraçado que a predominância dos cafezeiros é professor. Eu não sei se tem alguma coisa ligada pelo estresse da profissão, mas fica aí caso você queira, em algum momento, a gente também tem feito essa logística. Não paga delivery nenhum, tá? É só a fraternidade e a logística aí de se movimentar e poder também fazer essas coisas com os irmãos. Quem vai de lá, né? Tem um interesse também, né? Quem vai de lá sempre leva, quem vai daqui para lá sempre leva farinha do Airini. Então a gente fica nesse intercâmbio aí de produtos, né? Bem, eu quero compartilhar com os irmãos e trazer nesse compartilhamento um pouco até do que a gente trabalhou nos dois módulos, nesses dois grupos, durante essa semana aqui em Manaus. Nós trabalhamos Marcos, trabalhamos 2 Timóteo. E aí Deus tocou no meu coração, eu realmente estava em dúvida, né, sobre quais textos, né, diante de mim eu escolheria, mas pelo próprio fluir aqui do culto, né, os louvores, eu realmente sinto creio, na verdade, que foi uma boa escolha para esse momento. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 8. Foi o texto que foi compartilhado hoje à tarde no encerramento do módulo e que vou estar compartilhando com vocês também nesse momento. Vamos ler. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se então a fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Amém? Eu quero iniciar trazendo aqui a história de dois cristãos, né? O primeiro viveu
ali no início do século XVIII, né? O segundo é mais contemporâneo. O primeiro é Alexander Duff. Eu ouvi a história dele em uma conferência missionária anos atrás, que ocorreu lá na Hebron. O pastor Victor Maxwell, que contou essa história, né? As conferências da Hebron eram dirigidas e planejadas pelo pastor Frederick Orr. Foi uma história que me marcou bastante. Alexander Duff era um cristão escocês de tradição presbiteriana. Foi salvo por Cristo Jesus, foi chamado por Cristo Jesus, foi formado, né, pela palavra, e tinha o seu coração, nesse chamamento, né, Deus tocou no seu coração para que ele se dirigisse à Índia. E ele, de maneira obediente, estava disposto a se deslocar até esse país. Se nós considerarmos, né, todo o acesso que nós temos e os vídeos que mostram como a Índia é, hoje em dia já é desafiador, né? Imagina então no século XVII, no século XVIII. Esse cristão escocês presbiteriano entra na embarcação e no meio do caminho ele sofre um naufrágio. Perde tudo aquilo que ele tinha, mas entre tudo que ele tinha, ele perde uma biblioteca com mais de 3.000 livros. Não é como o Kindle, né? Ou um tablet, que eu carrego uma biblioteca comigo e se ele quebrar e eu perder, eu acesso de qualquer lugar do mundo, basta eu ter lembrado, né, o login. Foi uma grande perda para ele. Ele então retorna, mas permanece resoluto. Uma vez mais ele se dirige então para a Índia e sofre um segundo naufrágio. E sobrevive, né? Uma história de desafios. E a segunda pessoa que eu quero trazer aqui para a nossa memória se chamava, porque já faleceu em 2016, Helen Roseveare. Essa mulher era uma britânica, cristã, foi salva por Cristo, óbvio, foi formada, mas não apenas em teologia, né? Ela estudou na faculdade de Edimburgo e se tornou médica. Tinha uma elevada graduação e então ela recebe o chamamento do Senhor e o chamamento do Senhor dizia que ela deveria se deslocar ao Congo, na África. Então ela ingressa na WEC International, que é a AMEN, né? E ela se dirige ao Congo. Lá no Congo, ela vê toda a carência, toda a necessidade, todos os desafios. Dada a sua capacidade, né, acadêmica, sua formação como médica, ela começa a treinar mulheres e formar enfermeiras. Ela cria um pronto atendimento. E ela não apenas chega naquele lugar para falar sobre Jesus, mas ela também traz muito benefício para a sociedade do Congo. No período da guerra, então, Helen Roseveare é sequestrada, mantida em cativeiro, onde sofre abuso físico, psicológico e sexual por dias, em profundo estresse. Aquela mulher que se dedicou sua vida a Jesus, que direcionou todo o seu conhecimento e toda a sua energia, está em um cativeiro, num país diferente do seu, uma cultura diferente, sofrendo os maiores estresses possíveis. Abuso físico, psicológico e sexual. O contexto de sofrimento, o contexto de dor, não é exclusivo a esses cristãos, mas é uma realidade na própria pessoa de Jesus Cristo. Eu acredito que todos aqui, ou pelo menos eu quero crer que todos aqui já tenham lido a Bíblia capa a capa pelo menos uma vez, ou que já tenham lido Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo menos uma vez.
A gente vê ali a manifestação do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, em um momento da história onde o império vigente era o romano, mas entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento existe um momento que se chama período intertestamentário, onde tiveram várias guerras naquela região, né? Os persas, os gregos, né? Alexandre o Grande, buscando a helenização do mundo. Ele morre, o seu império passa aos seus generais, né? E eles entram em conflito, e é uma região realmente difícil, mas naquele momento onde vem a manifestação do Filho de Deus, o império vigente é o Império Romano. E há grande perseguição, não só no período de Jesus, mas no primeiro século o império persegue os cristãos, mas isso tem início com a vida do Filho de Deus. Mas essa perseguição e essa pressão externa, ela é estimulada por uma oposição judaica. Aqueles que deveriam identificar Jesus Cristo como Messias, eles o rejeitam. Começam a caluniar, começam a conspirar, começam a planejar, e junto com o império, eles conspiram e levam Jesus à morte. Não antes de humilhá-lo, de massacrá-lo e de impor sobre ele os piores estresses que alguém poderia experimentar naquela realidade, naquela condição. E aí o Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos: o que fizeram a mim, a perseguição imposta a mim, isso também farão com vocês. Se perseguiram a mim, se impuseram, né, toda essa pressão sobre mim, isso também vai acontecer com vocês. E aí a gente está vendo aqui, em 2 Timóteo, uma carta que é escrita por Paulo a Timóteo, né? Por isso que o título desse documento é esse, 2 Timóteo. Mas nessa ocasião, o apóstolo Paulo, ele já é um missionário experiente. Ele está preso em Roma. Ele já não está numa prisão domiciliar. Ele está em uma masmorra, sofrendo também o estresse, né, das prisões romanas naquela ocasião. Eu acho que quem é muito antigo e mais ou menos antigo como eu, vai lembrar daquele filme Ben-Hur, né? E aí você vê que a irmã e a mãe de Ben-Hur são tomadas, né, raptadas, e são colocadas numa masmorra romana. Quando Ben-Hur tem a oportunidade de rever os seus familiares, aquelas mulheres estão contaminadas com o quê? Com lepra, por causa das condições daquelas masmorras. Não tinha luz do sol, não tinha banheiro e não tinha nada dentro do império como uma comitiva pelos direitos humanos que facilitasse as coisas para quem estivesse naquela condição, seja por razão justa ou injusta, como no caso de Paulo. Ele está preso, está numa masmorra, mas ele está consciente do que está acontecendo fora de lá. Provavelmente pelas visitas que ele recebia e pelas cartas que ele recebia, ele tinha conhecimento do que estava acontecendo em Colossenses, com os Tessalonicenses, com os Gálatas, em Éfeso. Mas não só com as igrejas, ele sabia também o que estava acontecendo com Timóteo. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nenhuma das facilidades. O cara está numa masmorra, mas ele sabe, é consciente. E na medida que as informações chegam para ele, ele se toma então preocupado com Timóteo. Porque Timóteo foi posto por ele como um líder, como um pastor na igreja em Éfeso. E aí você tem todo um pano de fundo em Atos. Você pode ler 1 Timóteo para entender ainda mais esse contexto. Mas quando você começa a ler 2 Timóteo, você vê Paulo falando bem assim: lembra-te disso. Não te envergonhes de mim, da minha prisão. Reavive o dom que há em ti, pela imposição de mãos. Essas exortações nos fazem entender que Timóteo estava esquecendo de alguma coisa.
que Timóteo estava esmorecendo por alguma razão, que Timóteo precisava reavivar o seu amor por Jesus, reavivar o seu coração, o seu chamamento, o seu dom diante de Jesus Cristo. Paulo, então, preocupado, escreve a carta de 2 Timóteo a ele. Uma carta muito terna, muito pastoral, onde ele sabe que o seu discípulo está esmorecendo, mas ele vai com todo carinho e com toda calma, falando que o ama, trazendo recordações para então exortar. Muito diferente do que às vezes a gente costuma fazer, né? A gente chega com os 2 pés no peito, não prepara, acha que pode abordar de qualquer jeito, mas até o discípulo esmorecido, o apóstolo Paulo, que muitas vezes é pintado como alguém carrancudo, ele diz: eu lembro de ti, eu te conheço, eu oro por ti todos os dias, eu conheço a tua história, sei da tua avó que era cristã, da tua mãe que era cristã, eu sei que você é uma pessoa salva, eu sei que Deus te chamou, eu sei do teu esforço, do teu trabalho, eu conheço as tuas lágrimas. Imagina essas palavras para alguém que está esmorecido e desanimado. E na medida que ele vai preparando com as palavras o coração de Timóteo, ele vem e exorta. E ele diz: Timóteo, a semelhança de Jesus, a semelhança do que está acontecendo comigo, a perseguição também é real para você. E aí ele diz: participa desse sofrimento, suporta essa perseguição, suporta essa realidade aí do primeiro século, com esse império vigente perseguindo os cristãos. Não desanima, não fique desencorajado, porque o rei vigente, ele não é o rei do universo, ele não é o rei dos reis, ele não domina sobre tudo. Por isso que Timóteo não deveria se estremecer e se abalar com as mudanças políticas ao seu redor, porque independente de quem esteja no poder, Jesus Cristo sempre será o rei, sempre será o Senhor e nunca será surpreendido por nada e por ninguém. Mas Ele é o rei do seu povo e Ele está presente com o seu povo. E aí Paulo está falando para ele, no capítulo 1 e também no início do capítulo 2, fica firme em meio à dor e ao sofrimento. Foi real com Jesus, é real comigo, é real com você. E aí ele também fala para ele ficar firme diante da oposição, porque existiam falsos mestres, existiam hereges, existiam pessoas que entravam nas igrejas para questionar a autoridade dele, para dividir a igreja, para trazer dissensão, né, fábulas, enganos, pensamentos engenhosos. Isso até é uma herança daquela cultura grega, né, que adoravam o debate, que adoravam a arrogância, que adoravam, né, filosofar, pensar e se sobressair sobre os demais. Aconteceu com Jesus, o império o perseguiu, os judeus o perseguiram. Aconteceu com Paulo, ele estava preso por causa do império, ele sofreu a oposição também dos falsos mestres, sejam de origem das filosofias gregas, ou sejam judaizantes que distorciam a verdade sobre o Messias. E agora Timóteo está diante dessas pressões externas, pressões internas dentro da igreja. E o apóstolo Paulo está falando: fortaleça-se na graça que é em Cristo Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Lembra-te que Ele é o Rei prometido da descendência de Davi. Lembra-te dessas verdades e levanta a guarda, reaviva o dom, te fortalece, não esmorece, persiste. E aí ele chega no capítulo 4. E no capítulo 4, nós temos aí praticamente um apóstolo que é consciente da realidade da sua morte. Feito, né, todo esse contexto para que você se situe, eu destaco aqui a profunda confiança do apóstolo Paulo no Senhor Jesus Cristo. Timóteo estava enfrentando lutas, mas Paulo estava numa masmorra. Em meio às lutas de Timóteo, Paulo não questiona se a sua dor e o seu sofrimento são reais ou não. Mas se você colocar em equivalência, obviamente, Paulo estava numa situação muito pior, muito mais difícil.
Mas mesmo numa situação muito pior, muito mais difícil, ele está com uma fé vigorosa, ele está alegre no Senhor Jesus Cristo, ele continua evangelizando, ele diz que a palavra de Deus não está presa, mas Timóteo, nas lutas dele, nas pressões que ele está recebendo, ele está esmorecendo, ele está esquecendo de verdades fundamentais, ele está deixando que as pressões o afastem do Senhor Jesus e que o impeçam de exercer então o ministério cabalmente onde ele foi colocado. Por isso que eu acredito que nesse texto que nós acabamos de ler, a mensagem central é que o cristão deve viver plenamente o presente, na vida presente, né? O cumprimento cabal do seu ministério, com os olhos fitos e fixos na eternidade. Porque foi assim que Paulo teve essa fé vigorosa. Se ele mantivesse seus olhos numa perspectiva terrena, olhasse só a masmorra, ele sucumbiria, obviamente. Mas a sua vida é movida por uma perspectiva da eternidade. E porque ele tem essa perspectiva da eternidade, ele se encontra fortalecido a ponto de fortalecer a outros. E ele esperava então que Timóteo considerasse sua vida da mesma perspectiva, a eterna, de tal forma que ele seguisse o exemplo de Cristo, o exemplo do próprio apóstolo, e ele se mantivesse então firme e perseverante, comprometido com o Rei que é Jesus Cristo. Dos versículos 1 a 5, que a gente já leu, Paulo está consciente do juízo futuro, que virá, né, sobre a igreja e sobre a humanidade. E aí ele exorta Timóteo a pregar a palavra. E ele traz para essa exortação um senso de urgência. Mas ele diz que mesmo que seja urgente, mesmo que ele deva pregar, ele não pode fazer isso de qualquer maneira. Ele tem que demonstrar domínio e paciência. Ele tem que se distinguir pela sobriedade da sociedade da época. E ele deve perseverar para cumprir então de maneira plena o seu chamamento. Então vamos lá, Paulo revela que a eternidade está cravada nos seus olhos. Ele está falando bem assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E aí ele vai falar, isso no versículo 1, no versículo 8 ele vai falar: desde agora me está guardada a coroa da justiça. Ele sabe que Cristo veio, que Cristo se manifestou, e que esse Cristo foi assunto ao céu, e que esse Cristo há de voltar. E na volta dele, ele vai ter paz. Na volta dele, ele vai ter recompensa. Na volta dele, ele vai ser livre. Tanto que ele nem se considera prisioneiro do império. Ele sempre diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não estou preso aqui pelo imperador. Não é o Estado que tem controle sobre a minha vida, é Cristo. Então Cristo é o fundamento da fé do apóstolo. Seus olhos estão fitos na eternidade. E por isso ele entende que Cristo é rei. E que como rei ele tem um reino. E dentro desse reino ele dá ordem aos seus súditos. E que sendo ele o rei de tudo e de todos, ele vai julgar a humanidade. Ele vai julgar a mim e a você. Isso me dá medo, porque eu conheço o meu coração. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei das minhas vulnerabilidades. Eu tive e tenho muito a ser perdoado. E se eu for seguir os desígnios do meu coração, eu estou perdido. Porque esse julgamento virá. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Então, esse Cristo deve ser obedecido, e Paulo estava obedecendo. Então, Paulo revela que a eternidade está cravada em seus olhos e demonstra compaixão. Ele está dizendo bem assim: essa sociedade, ele tem comichão nos ouvidos e eles estão buscando os seus próprios mestres para os seus próprios prazeres e deleites. Mas Timóteo olha para essa sociedade, se distingue dela. E olha para elas com compaixão. Olha para elas e prega a palavra. Para a igreja, prega a palavra para quem for.
porque essas pessoas vão enfrentar o juízo de Deus. Eu estou preparado, você está preparado porque tem a segurança da salvação, mas há milhares e milhares que não estão. Se você esmorecer, se você baixar a guarda, se você ficar paralisado, isso vai comprometer a vida das pessoas. Isso vai comprometer a realidade de vida ou morte dessas pessoas. E ele tem compaixão. Uma compaixão que ele viu o próprio Jesus. Quando você lê o capítulo 6 de Marcos, todo o evangelho de Marcos, você vai perceber que as multidões procuravam Jesus para serem curadas, para receberem uma bênção. Dependente da motivação, no texto você vê que as multidões estavam presentes. E aí Jesus e os discípulos saem por um momento para descansar, entram num barco, e as pessoas olham de longe e identificam o barco de Jesus, e elas estão vendo para onde que ele está indo, elas correm e chegam primeiro do que eles do outro lado. E o texto diz que Jesus desce do barco, ele olha aquelas pessoas e ele diz: essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Ele tem compaixão. Ele está vendo a realidade daquelas pessoas. Paulo tinha isso e estava falando: Timóteo, prega. Tem a mesma compaixão. Há um juízo iminente. Não esmoreça, continue e persevere. Ele exorta então Timóteo a fazer o que aprendeu de Cristo, o que aprendeu dele, pregar essa palavra com tal consciência, porque apenas consciente da eternidade, ele vai exercer cabalmente o seu ministério. Apenas pessoas conscientes da eternidade purificarão a si mesmas no presente, por não desejarem ser achadas em falta. Essa perspectiva da eternidade de Paulo o levava a uma avaliação contínua do próprio coração. Eu lembro que no domingo passado o pastor João pregou sobre a esperança, e ele mencionou aqui para nós que todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Meus irmãos, quem aqui entre nós não precisa de purificação? Quem aqui entre nós não precisa rever se estamos vivendo numa perspectiva terrena? E a evidência de que estamos vivendo numa perspectiva terrena é a realidade dos nossos corações em falta diante de Deus. Seja pela omissão em pregar o Evangelho, em discipular, em evangelizar, ou seja, pelo pecado presente no nosso coração, nos assediando e ganhando espaço, e nos levando e nos atraindo para o abismo. Eu preciso, Timóteo precisava, e todos aqui precisam de purificação. Mas essa consciência só vem quando a gente sabe que existe um rei, quando a gente sabe que a gente tem que prestar contas a Ele. E quando a gente sabe disso, o nosso coração pesa, fica triste, e é o Espírito de Deus falando: você está pecando, você está errando, corrija. Acerte o seu coração diante de Deus, acerte o seu coração diante dos irmãos, da família, mas não esmoreça, não fique para trás. Olhe para Jesus nesse sentido. Como ele deve pregar a palavra? Ele tem que ter domínio e paciência, porque a realidade era árdua, era dura. Ele deveria se distinguir da sociedade. Ele deveria então pregar com domínio e com paciência, com perseverança, sendo sóbrio frente aos desafios que existem em uma sociedade que despreza Deus e a verdade. A realidade de Jesus, a realidade de Timóteo, é a mesma realidade que nós temos. Seja no trabalho, na faculdade, um vizinho, um amigo, uma amiga de trabalho. Quantas pessoas quebradas ao nosso redor, Quantas pessoas sendo regidas por esse relativismo, acreditando que elas têm a razão e buscando em tudo e em todos ouvir aquilo que elas desejam ouvir, Há pessoas hoje em dia que elas falam meio assim: eu estou bem com Deus, eu tenho o meu relacionamento com Deus, e elas não congregam. Totalmente equivocadas, mas
por causa desse relativismo que impera na nossa realidade atual, as pessoas acham que elas são donas da verdade e que elas podem dizer como elas podem se aproximar de Deus, como elas devem conviver ou não na igreja. É difícil estar na igreja, é difícil viver em comunidade, mas não existe relacionamento com Deus fora desse relacionamento. Não existe relacionamento com Deus fora dessa convivência. É desafiador por quê? Porque, como eu falei aqui, né? Vivi a vida da igreja, feri, fui ferido, machuquei, fui machucado, decepcionei, fui decepcionado, mas perdoei e também fui perdoado. E nesse movimento, entre altos e baixos, entre acertos e erros, entre pecados e virtudes, o Senhor vai conduzindo a nossa vida e vai nos levando ao crescimento. Não dá para abandonar esse aperfeiçoamento. Não dá para abandonar essa realidade. Porque se eu fizer isso, se eu esmorecer e viver segundo o meu próprio coração, não estou me distinguindo. Timóteo tinha que se distinguir daquela sociedade. Eles buscavam seus próprios mestres, ele deveria saber exatamente quem era o seu mestre e qual era o direcionamento dele através da sã doutrina. E do versículo 6 ao 8, Paulo apresenta então a si mesmo como alguém que diante da morte possui esperança na recompensa por estar consciente de que cumpriu cabalmente seu apostolado, destacando que tal recompensa não é restrita a ele, mas todos que como ele amam a vinda do Senhor. Então Paulo demonstra que suas convicções não mudaram, mesmo diante da morte e em realidade extremamente desfavorável. Timóteo não estava enfrentando a realidade do apóstolo Paulo, mas estava esmorecendo. E a verdade é que por muito menos mesmo, eu me torno rancoroso, carrancudo, descontente, começo a transferir a responsabilidade dos meus problemas, seja para a igreja, seja para a missão, seja para o cônjuge, seja para o filho, é todo mundo, eu sou uma vítima. E eu vou esmorecendo. Eu trouxe essa reflexão hoje lá para aquela liderança. E na hora que a gente recebe o retorno das aulas, um líder falou bem assim, foi muito importante ouvir isso. Eu estava pensando em largar os meus ministérios na igreja, porque eu estava chateado com diversas coisas. A razão não era para eu focar melhor em uma outra área. A razão era que eu estava chateado com diversas coisas. Mas ouvindo isso, reconhecendo então a minha responsabilidade, eu estou tomando a decisão de perseverar. Então ele saiu do encontro disposto a continuar e ele é alguém que vai se envolver com o ANSI e que vai ser a pessoa que vai levar o ANSI para a igreja dele. Bênção! Mas é preciso essa reflexão. Por muito menos, pessoas saem da igreja pela falta de uma boa noite, de um bom dia, de um abraço, porque o pastor citou o nome de alguém que na frente não citou o seu, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Eu acho que os votos do casamento são reais para a vida em comunidade, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Na dificuldade, na bonança ou na privação. A gente tem que estar junto, tem que se aturar. Se a gente pecar um contra o outro, tem que pedir perdão, tem que acertar as coisas, né? Mas nunca a opção vai ser esmorecer e se afastar do Senhor e da comunidade. Eu louvo a Deus pela igreja na qual eu cresci, porque o pastor João, né, repetidamente, né, ele fala, pessoas precisam de pessoas. E se não fossem as pessoas que eu conheci aqui ao longo da minha história, todas elas que tiveram atuação direta comigo, talvez eu não poderia estar aqui hoje. Se não fosse essa convicção de que apesar do sofrimento, apesar da oposição, apesar da hostilidade, presente na vida de Jesus Cristo, de Paulo, de Timóteo, e também presente nas nossas vidas, se não fosse a perspectiva de Deus, da eternidade, sim, aí as pessoas vão embora. As pessoas rompem. As pessoas param.
Então Paulo demonstra profundo comprometimento com Cristo, com o Evangelho e com o pastoreio. Quando eu estou passando por problemas, a tendência é eu olhar só para mim. E muitas vezes eu, que tenho uma inclinação, à melancolia, fico ali remoendo meus fracassos, meus pecados, fico ali aumentando os meus problemas na minha mente, no meu coração, e esqueço das realidades ao meu redor, e perco a oportunidade de encorajar, de evangelizar, de discipular, de ser um braço amigo, porque eu estou vivendo dentro do meu egoísmo. Coitado de mim, eu sou um nada. E aí entra naquela espiral descendente de autocomiseração, Não deve ser assim. Não foi assim com Paulo. Ele está pastoreando o coração de Timóteo. E ele está dizendo, mas Timóteo, levanta a guarda. E o que eu estou fazendo com você, no capítulo 2 ele diz, faz com outros homens. Para que esses homens façam com outros homens. Para que a igreja faça e multiplique esse movimento de encorajamento e de exortação. Eu exortando a vocês e vocês exortando a mim. A vida de Paulo é como uma oferta agradável. O texto diz que ele já vai ser oferecido como libação. Sinônimo então de que a sua morte, o final da sua vida, seria como uma oferta agradável ao Senhor, de alguém que viveu do início ao fim, desde a sua conversão, debaixo da perspectiva da eternidade. Ele então se alegra e entende que viveu de acordo com aquilo que Deus havia planejado. Ele não é orgulhoso ao reconhecer isso, dizendo que combateu o bom combate. Pelo contrário, ele é consciente da vida que ele teve. Ele não é orgulhoso, e o testemunho das Escrituras são inquestionáveis sobre a coerência de Paulo. Quando eu penso em Paulo diante da morte, eu lembro de uma pessoa em especial. Nesse semestre, na época do seminário, o pastor Eucleme trabalhou no Pregue a Palavra. Eucleme Júnior e o seu pai, o Eucleme pai, estava com câncer. Ele descobriu um câncer talvez no ano passado ou no início desse ano, e ele faleceu agora esse semestre. Quando nós ouvimos a notícia, pela proximidade, não tão próximo, ele era pastor por mais de 40 anos em Bebedouro, na região ali de Ribeirão Preto. Pegamos o carro e fomos até o culto fúnebre, para tentar dar um apoio para o Eucleme Júnior, Chegamos lá, nós que fomos encorajados. Foi o culto fúnebre mais maravilhoso que eu já participei em toda a minha vida. Várias pessoas iam no microfone e falavam, o pastor Eucleme foi importante para mim. Ele me visitava, ele me evangelizou, ele me discipulou. Uma série de pessoas iam lá e falavam. E quando o filho subiu no púlpito, ele falou bem assim, o que vocês estão lendo aí, e o que eu publiquei no Facebook, o meu pai antes de morrer pediu para eu escrever. E o que ele escreveu foi o seguinte, ele disse, não fiquem tristes, eu estou pronto para encontrar Deus. Eu quero isso, eu estou feliz. Não fiquem tristes, meus filhos, não fiquem tristes, igreja. Eu estou preparado, eu estou pronto. Eu estou alegre. É isso que eu quero, é a realização máxima da minha vida. Isso somado com todos aqueles testemunhos. Um homem que vivia sob a perspectiva da eternidade. A vida dele não estava presa ao terreno. A vida dele estava olhando para frente, para o futuro. Então Paulo entende que tal gozo e esperança que ele tem, e que ele encoraja Timóteo a ter, não está restrito a eles, mas era uma realidade para o pastor Eucleme. Tem que ser uma realidade para mim, e é uma realidade acessível a todos vocês que são cristãos. Em meio aos sofrimentos, em meio às dores, em meio à oposição, em meio às nossas quedas por causa do pecado, através da perspectiva da eternidade, tendo o seu fundamento em Cristo Jesus, razão para ser alegre,
para perseverar, para não abandonar ao Senhor, não abandonar a igreja, não abandonar a família, não abandonar o amigo, não abandonar a ninguém, mas continuar, perseverar, servir, para que a gente seja, ainda que para uma pessoa, ainda que para uma única pessoa, para que a gente seja uma bênção na vida de alguém, evangelizando, discipulando ou aconselhando. Ele desejava que a vida de Timóteo fosse uma oferta agradável ao Senhor. E Deus deseja que a minha vida e a sua vida seja uma oferta agradável a Deus também. Mas nós somos pecadores e é difícil. Muitas vezes a gente esmorece, se entristece, luta, mas a esperança em Cristo Jesus, para mim e para você, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas debilidades, Ele pode e quer usar as nossas vidas, como Ele usou Paulo, como Ele usou Timóteo. E o encorajamento e o fortalecimento que existia na vida de Paulo, existia na vida de Timóteo, é acessível a mim e a você. Por quê? Porque o primeiro Adão, que foi colocado como rei na criação, ele pecou e caiu. Mas em 1 Coríntios 15, 45 diz, o segundo Adão é espírito vivificante. Ele não pecou, ele não caiu, ele foi homem perfeito. Ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, ele era presente com Paulo na masmorra, ele era presente com Timóteo lá em Éfeso, ele é presente comigo, ele é presente na sua vida, ele é o rei, a quem hemos de prestar contas, a quem vamos prestar contas. Mas apesar de ele ser um rei cujas exigências são elevadas, ele é um rei de misericórdia e compaixão, disposto a renovar Timóteo, através da graça que há nele. Foi real isso para eles e foi real também para Alexander Duff. Ele sofreu 2 naufrágios, mas esses naufrágios não pararam. Ele chegou à Índia. Ele foi um missionário e ganhou muitos indianos para Cristo Jesus. Há um relato sobre ele que na sua idade avançada, ele volta à Escócia. Ele está numa conferência missionária, enquanto ele está encorajando e pregando, ele desmaia. Levam o corpo dele, dão um atendimento, outra pessoa assume, e de repente vem aquele idoso andando devagar, de volta para a plataforma. Ele pega o púlpito de volta e ele diz, quando a rainha da Escócia convocou soldados para a guerra, nós enviamos os nossos melhores jovens. E agora que o Rei Jesus convoca homens e mulheres para servi-lo, nós estamos em falta, a Escócia está em falta. E aí ele falou, eu quero ir para a Índia, eu quero morrer lá. Pelo menos os indianos saberão que um escocês crente se importa com eles, porque ele vivia com essa perspectiva da eternidade. Helen Roosevelt, abusada física, psicológica e sexualmente, retorna para o seu país, para a Inglaterra, tem uma longa recuperação e depois de recuperada, ela volta lá na UEC e diz, eu quero voltar para o Congo. E a liderança da missão diz, nós não vamos mandar você para lá. Ela diz, eu quero voltar para o Congo. Não vamos mandar para você ir para lá. Se vocês não me mandarem, eu vou sozinha. Porque Jesus disse que eu tenho que estar no Congo. Ela volta ao Congo. E tudo que tinha sido destruído e que tinha sido realizado por ela, ela faz em dobro. E ela termina a sua vida naquele país que a desprezou, que a humilhou, que a violentou. Perdoa os seus agressores, não esmorece e continua servindo ao Senhor. Porque ela viveu sob a perspectiva da eternidade. Então eu pergunto, eu e você, vivemos de acordo com essa realidade? Vivemos
olhando para Cristo como aquele que veio e aquele que há de vir, sob essa perspectiva que reina sobre tudo e sobre todos. Temos compaixão para pregar, disposição para livrar as almas do juízo futuro. Estamos firmes servindo com nossos dons e talentos ou estamos desmotivados? E eu quero fazer aqui um parêntese. Na igreja há diversos serviços nos quais nós podemos atuar. Mas o principal serviço que se sobressai sobre todos foi dado por esse rei na grande comissão. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alguns na Índia, mas você no seu trabalho, na sua família, evangelizando, discipulando e aconselhando através da palavra. Paulo escreveu isso para que Timóteo refletisse e tomasse uma postura de arrependimento e submissão ao Senhor. E ele não faria isso se Deus não estivesse disposto a perdoar e renovar a vida de Timóteo. Há esperança para mim e para você. Há esperança hoje. Se apenas refletirmos e colocarmos aquilo que tem nos desanimado e paralisado diante do Senhor em arrependimento com corações contritos. A grande verdade é que nós não vivemos em um contexto de extrema perseguição, de extrema oposição. E muito do que me paralisa e nos paralisa são os nossos pecados. Mas se ele escreveu, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se ele permitiu que isso fosse escrito, é porque ele tem disposição para fazê-lo. Há muito amor em Deus, em Jesus Cristo, para nos perdoar, para nos purificar, para nos renovar, para nos restaurar. Não importa quão fundo alguém tenha se envolvido com o pecado, há perdão em Cristo Jesus. Há restauração em Cristo Jesus. Para mim, para você. Perseveremos então. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Amém?